Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma celebração da Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Mas antes da gente começar, gostaria de fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por essa semana que se passou, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de escutar e de estudar a Sua palavra. Peço encarecidamente que você esteja conosco de forma especial durante toda esta celebração. Amém. Então vamos lá? Vamos exaltar ao Senhor? Exaltado, exaltado nos céus, eu
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Mesmo à distância, é bom podermos estar juntos no mesmo tempo, ao menos, para podermos pensar um pouquinho mais sobre o nosso Deus, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que a Bíblia ensina para a nossa vida. Antes de começarmos aqui a nossa reflexão nesse final de tarde, eu quero aqui agradecer a todos que empregaram um tempinho aí na pesquisa que passamos há umas 2 semanas atrás sobre o possível retorno das celebrações presenciais da Ibira. Por enquanto, nós entendemos que ainda não é o momento e como liderança da Ibira, nos reunimos essa semana que passou e optamos por esperar mais um pouco. Então, até aqui esse mês de agosto, nós vamos aguardar e vamos ter uma nova conversa mais para o final do mês, na segunda quinzena, para conversarmos novamente sobre este assunto. Então eu quero encorajá-lo, quero incentivá-lo a orar por isso nesses dias, a meditar na Bíblia sobre esse assunto, a talvez buscar conhecer um pouquinho mais sobre a história da igreja, sobre momentos aí em que a igreja teve o seu direito, ou essa possibilidade aí de fazer os cultos de uma maneira presencial reduzida. Então, que você ore, e quero incentivá-lo também a estudar um pouquinho sobre esse assunto para que nós juntos possamos tomar a melhor decisão e a melhor definição para a sequência aí das nossas celebrações online, tá bom? Desculpe-me, presenciais, sendo que certamente elas não deixarão de ser online também, para aqueles que, óbvio, devem ficar em casa de uma maneira mais resguardada e específica e dadas as realidades de vida de cada um, tá bom? Bom, pois bem, dito isso, nós estamos hoje encerrando a nossa série de reflexões aqui da dinâmica da nova vida, pelo menos encerrando uma possível parte 1, quem sabe daqui a alguns meses, algumas semanas, a gente retome aqui para passar mais um pouquinho de tempo no livro de Colossenses, numa possível parte 2. A dinâmica da nova vida. Nós estamos vivendo dessa nova dinâmica. E nessa dinâmica dessa nova vida, uma coisa que tem sido muito evidenciada aí é a utilização de redes sociais. As redes sociais acabam, por vezes, sendo
disseminadoras aí de fake news. E aqui eu não vou entrar em fake news no sentido mais aí, que está mais em voga hoje em dia, mas sim no sentido das pessoas apresentarem uma aparência daquilo que elas gostariam que os outros vissem que elas estão vivendo, mas na realidade elas não estão vivendo. Tanto é que teve até a influenciadora fitness esses dias que resolveu virar trader, virar operadora de bolsa de valores aí, fazendo operações na bolsa. Então, é impressionante como o mundo, o mundo muda e as aparências cada dia mais ficam em evidência. E pensando nas aparências, pensando um pouquinho sobre isso, que nós queremos refletir, nesse final de tarde, a vida que aparentemente não faz sentido. Esse é o tema da nossa reflexão desse domingo, a vida que aparentemente não faz sentido. Ao olharmos num primeiro relance, a gente vai falar, não, esse negócio aqui não faz sentido. Mas depois, eu espero que no decorrer da nossa reflexão, no decorrer da nossa meditação, a gente vá olhar para isso e falar, uau, é isso que faz sentido para a minha vida, é isso que eu quero. Eu espero que essa seja a nossa atitude ao final dessa celebração. Mas não sei antes de nós orarmos. Então eu quero convidá-lo a baixar aí a sua cabeça onde você estiver e também fechar o olho, para que a gente possa pedir a direção de Deus nesse final de tarde. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nos colocamos submissos à Tua vontade, nos colocamos abaixo da Tua direção, nos colocamos diante da Tua palavra aberta e queremos pedir a Tua iluminação, a Tua direção, a Tua graça, a Tua bondade, para podermos interpretá-la da Tua maneira, interpretá-la de maneira correta. Pai, ajude-nos a extrair da Tua palavra somente e tão somente a verdade que há em Ti. Afasta de nós o entendimento incorreto da Tua palavra e cria em nós uma vida que faz sentido de verdade. Não nos deixe ficar na mesmice, não nos deixe ficar olhando para o nosso próprio umbigo, mas ajude-nos a vermos como é a vida que faz sentido de verdade, nessa dinâmica da nova vida na qual estamos inseridos e estamos vivendo hoje em dia. Dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua iluminação. É a nossa oração, o nosso pedido, no nome preciosíssimo de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, então, como você já sabe, nós estamos lendo aí o livro de Colossenses. Então, enquanto você abre o seu livro, da sua Bíblia no livro de Colossenses, ou então acessa aí e vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu até aqui de pano de fundo dessa história. O nosso autor, o nosso amigo Paulo, estava aqui mais uma vez preso, cerceado do seu direito de ir e vir, não podia fazer muitas coisas, mas ele recebe ali um relatório de Epáfras, o nosso grande amigo Epáfras, contando o que tinha acontecido na igreja de Colossos. E essa igreja de Colossos era uma igreja que era reconhecida pela fé, pela esperança, pelo amor que eles tinham por Jesus Cristo, mas eles tinham ali alguns problemas. Depois de Paulo fazer aí, no comecinho aí nos capítulos 1 e 2, fazer alguns comentários de uma forma um pouco mais teológica, ele entra agora aqui a partir do capítulo 3, que é onde a gente vai meditar nesse final de tarde sobre algumas coisas de uma maneira, de alguns aspectos bem práticos da nossa vida. E a partir daqui ele vai dar dicas bem para o dia a dia. Então, se você ainda não leu Colossenses, não deixe de fazê-lo esta semana. Pô, são quatro capítulos apenas, então leia, vale muito a pena. A Bíblia é interessante, vale a leitura dela. Bom, acho que já deu tempo de você encontrar aí na sua casa o livro de Colossenses, então eu quero incentivá-lo a ler comigo a Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Rapidinho, só 4 versículos. Vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que história é essa
de buscar as coisas do alto, de procurar as coisas do alto, se manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está nos chamando aqui para sermos extraterrestres, a vivermos de uma maneira alienada da realidade na Terra que a gente vive? Será que é isso? Será que a vida que faz sentido é uma vida extraterrestre? Parece que esse negócio não faz sentido. Por isso que o tema da nossa reflexão hoje é uma vida que aparentemente não faz sentido. Mas vamos entender melhor e estudar um pouquinho melhor, nos aprofundar um pouquinho mais esse texto aqui, para a gente ver que realmente essa vida faz sentido. Olha só a vida que Paulo nos sugere aqui. Pois bem, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Bom, se a história aqui ressuscitou, para a gente ressuscitar com Cristo, para a gente ter uma nova vida com Jesus, é preciso que a gente, primeiro, morra. Primeiro que a gente tenha uma morte. Então, vocês que já morreram para o seu eu, ou que o Paulo está falando aqui, morreram para o seu eu. Se você lembra do que o Paulo Nogueira, nossa amiga aqui, falou domingo passado, na celebração do domingo passado. Vocês que já morreram com Cristo, isso está lá no capítulo 2, a partir do versículo 20, deixem aí essas coisas de lua nova, festa, se pode comer ou não pode comer, essas coisas aí, já foram. Para com essa historinha aí desse legalismo. Então, vocês que já morreram com essa sua velha natureza, com esse seu velho eu, morreu para o seu egocentrismo, para o seu narcisismo, para a sua própria vontade, para o seu próprio desejo, para o seu próprio anseio, para o seu próprio umbigo. Você que parou com essa história aí egocêntrica, você que largou a mão disso, você que não tem mais isso. Opa, então você ressuscitou. Você que agora ressuscitou com Cristo. Bom, se você ressuscitou, é um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova realidade de existência, é um novo paradigma, é uma nova forma de ver o mundo, é uma nova forma de enxergar aquilo que nos cerca, é uma nova forma de entender o porquê das coisas acontecem, é uma nova forma de entender como as coisas acontecem. Então, vocês que ressuscitaram, vocês que têm essa nova mente, vocês que têm uma vida agora entregue, dedicada, colocada diante de Deus de verdade, que por vezes, olha só aqui, Paulo, ele está preso. Então, por vezes, você coloca a sua vida em risco para poder fazer a obra de Jesus. Vocês que são assim, é para esses caras que Paulo está escrevendo. E sabe, essa história de colocar a vida em risco, a gente hoje aqui está vivendo apenas numa pandemia, algo que razoavelmente está controlado, tanto é que, a gente sofre, a gente padece, a gente chora junto com os que choram que perderam entes queridos. Agora, se for pensar, tem algumas coisas que são graves, que a igreja muitas vezes sofre mais ainda do que a gente já está sofrendo aqui. Eu conto aqui uma história que aconteceu com um casal de amigos nossos não faz muito tempo. Eles estavam numa viagem e resolveram visitar um país que foram visitar um amigo missionário deles num país em que o cristianismo é combatido veementemente. Pra vocês terem uma ideia, um dos encontros que eles tiveram com um missionário ali daquele determinado país foi no mar. Eles tiveram que entrar no mar para poder conversar, dar um mergulho ali, assim, disfarçar para conseguir conversar um pouquinho. Pois bem, com esse mesmo missionário, um belo dia, eles se encontraram-se na casa dele para uma celebração, para ler a Bíblia juntos, para orarem juntos. E ali as janelas daquele ambiente eram pequenas, todas elas fechadas, com cortina. As pessoas iam chegando aos poucos, não chegavam tudo de uma vez só, era de uma maneira bem separada, porque a polícia rondava a cidade, rondava as ruas, e elas poderiam dar voz de prisão, ou até o pior acontecer, é exatamente o que você está pensando, a morte. E eles estavam ali naquela casa, todos juntos, e estavam preparados ali para iniciar aquele momento ali de celebração, de leitura da Bíblia, de oração pelos outros. Até que, de repente, a campainha toca.
mas eles não esperavam mais ninguém. Todos que tinham que chegar já estavam ali no local. E a campainha toca. E a nossa amiga conta que aquele momento que a campainha tocou, todo mundo já estava lá, o coração dela saiu pela boca praticamente. É óbvio que ela ficou com medo. Não tinha como não ficar com medo numa situação dessa. Mas, para encurtar aqui a história, no final das contas era uma pessoa que não tinha avisado que ia, que acabou chegando naquele momento. Às vezes, o Evangelho nos chama, aquele que ressuscita com Cristo é chamado a pôr a sua vida em risco. Às vezes a gente mora, às vezes não, nós moramos no Brasil, num país razoavelmente tranquilo, onde a perseguição é muito light ainda. E às vezes a gente fica acomodado. E aí a pergunta logo de cara que a gente tem que colocar à prova, porque uma hora isso pode acontecer nas nossas vidas. Será que a hora que o bicho pegar, para valer no nosso país, a gente vai estar ressuscitado com Cristo, disposto a colocar a nossa pele em risco? Skin the game? Será que isso vai estar notório na nossa vida? A gente vai estar com isso claro e evidente, que o valor do reino, que a gente ressuscitou, que aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus, é mais importante do que tudo nessa terra? Ou será que a gente vai estar vivendo de uma forma que aparentemente faz sentido? Será que faz sentido mesmo? Ai. Pois bem, vamos continuar com o nosso texto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele fala, procurem as coisas que são do alto. É interessante o verbo aqui que ele utiliza, procurar. Se é procurar, é porque perdeu. É impressionante a nossa capacidade de perder as coisas, né? Aqui em casa, por exemplo, nesses dias a gente só tá com uma chave, porque a outra a gente perdeu, a gente não sabe onde tá, e não vou dizer que é da Flávia, que foi ela que perdeu, mas a chave era dela, né? Enfim, perdemos juntos, não foi só ela que perdeu, não, sei lá o que aconteceu. Perdemos. Agora, a capacidade nossa de perder coisas acho que é infinitamente menor do que a nossa capacidade de nos desligarmos, de desconectarmos de Deus. A gente vive na nossa correria, no nosso dia a dia, estudo, trabalho, família, cuida de um, bom, se cuidasse ainda estava bom. Buscam aqui, faz isso, passou o dia. Os afazeres nos consumiram, o nosso dia a dia nos consumiu, às vezes o Instagram nos consumiu, às vezes aquelas lives infindáveis nos consumiram. E as coisas do alto? A gente procurou a Deus? A gente procurou a Jesus? Uma coisa que a gente fez recentemente aqui na Ibira, umas 3 ou 4 semanas atrás, eu espero que você esteja fazendo isso da sua casa, são os cultos domésticos, aquele roteirinho que a gente passa uma folha que o Vitinho tem nos proporcionado, tem sido momentos singulares e especiais na nossa vida aqui em casa como família. Eu espero que você possa fazer isso também na sua casa, não como mais uma atividade, como um peso, mas como uma forma de ajudar a sua família a buscar mais a coisa do alto. Isso não é mais uma atividade da igreja, não! Isso é sim uma atividade essencial da vida cristã. É buscar as coisas que são do alto. Vocês que ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. Vão atrás. Não fica parado. Não se acomoda na situação que você está, do jeito que você está vivendo. Procure as coisas do alto, né? E isso vai fazer com que a nossa cosmovisão, a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente toma decisão, a forma que a gente demonstra a nossa vida, vai ser evidenciado através dessa procura ou não de Jesus. Porque se a gente procura ou não das coisas do alto, se a gente está olhando só para o nosso umbigo de maneira pessoal, individual, narcisista, do nosso bem-estar, a gente não vai buscar as coisas do alto. Tanto é que, por exemplo, para que você trabalha? Para que a gente emprega tanto tempo trabalhando? A Bíblia fala lá em Efésios 4, aliás, é uma carta também da prisão, Efésios 4, 28, aquele que furte, não furte mais. Mas sabe para que ele fala para trabalhar? Olha só comigo, Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais, mas antes trabalha, fazendo algo de útil com as mãos. Para quê? Qual o objetivo do trabalho? Para que tenha o que
acumular no seu bolso, juntar a grana e aplicar tudo, todos os seus recursos, ou torrar tudo com um chiclete? Não, não é isso que fala. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O objetivo do trabalho é repartir, é ser generoso, é ajudar o próximo, ajudar o necessitado. Quantas pessoas você tem ajudado? A arrecadação da Ibira, pela graça de Deus, tem andado bem. A gente louva a Deus pela vida de cada um que tem sido generoso e tem doado do seu recurso para a causa da Ibira, para a causa do reino, para o reino crescer. Agora, talvez aqui tenha alguém que esteja com algum bicho peçonhento no bolso. E talvez não tenha se ligado que o paradigma do trabalho é para repartir. Se a gente não procura as coisas do alto, a gente vai só querer acumular, e sabe o que vai acontecer? Vai passar, e vai perder, e não vai ter ajudado ninguém, a vida vai ter virado uma vida sem sentido. Então, por favor, leia a Bíblia, ela faz sentido. Então, busquem, procurem as coisas do alto. É isso que o texto nos propõe. E aí ele fala as coisas que são onde Cristo está assentado à direita de Deus. Deus está no controle, Deus reina, o Senhor, o versículo do Salmo 46 que alivia, sabe de cor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Esse é o Salmo 46, esse é o nosso Deus. Deus reina sobre tudo. Se você lembrar um outro salmo agora aqui, vamos lá rapidamente aqui, Salmo 91, diz assim o Salmo 91. Opa, passei. Calma aí, vou achar, tô achando. O Salmo 91 fala assim, 91. Opa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno, e cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E aí ele continua o texto falando sobre o nosso Deus, que é o nosso refúgio, a nossa proteção em todo o momento. Cristo reina. Cristo está à destra de Deus. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra do mal. O Salmo 91 depois vai falar que ele envia seus anjos para nos proteger. Esse é o nosso Deus. Por isso que ele fala, vocês que ressuscitaram com Jesus Cristo, procurem as coisas que são do alto. Das coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E aí ele segue dando aqui mais uma instrução interessante. Depois que ele fala, procurem, olha só como ele segue. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que convite maluco é esse? Ele está nos chamando aqui a sermos extraterrestres. A gente já falou sobre isso. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Bom, o que Paulo tem aqui em mente não é um chamado à alienação. Não é um chamado aqui ao distanciamento da realidade da vida. Não é um chamado para que todos os cristãos se unam e vão viver sozinhos numa cidade isolados. Não é isso que Paulo está chamando. Ele nos chama, como diria um amigo meu, para viver no meio do rock and roll, no meio da bagunça. Sim, mas com os princípios do reino, com os princípios eternos, com aquilo que vale a pena a vida ser vivida. E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, ele está ecoando as palavras de Jesus. Aliás, palavras as quais o Vitinho outro dia falou aqui na nossa reflexão. Buscai primeiro o reino dos céus e todas estas coisas aqui vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6,33, depois ali daquela grande explicação que Jesus fala sobre o famoso Sermão do Monte, com diversos princípios éticos também para a nossa vida. Pois bem, é isso aqui que está na mente de Paulo. E aqui é interessante que essa palavra, mantenham o pensamento, é a mesma palavra que Paulo utilizou lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Uma outra versão dizia, seja o sentimento de vocês. Então, aqui é o sentimento. Eu lembro-me que a gente comentou sobre isso nas nossas reflexões lá sobre Filipenses. Então,
a atitude, o pensamento, o sentimento, a ideia aqui, era a palavra afrodesis, né, que seja uma atitude deliberada, uma atitude intencional, objetiva, com propósito, de uma maneira clara e específica. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto. E aqui, como é que é isso? É assim, é na hora que você quer julgar, na hora que eu quero julgar, é eu apresentar o amor. É a hora que eu tô doido para bater, é eu dar a minha outra face. É na hora que eu tô disposto, que eu tô pronto a puxar o tapete de alguém porque o cara está me atordoando, eu acalmar e eventualmente sofrer um prejuízo. É muitas vezes eu assumir uma coisa que às vezes não fui eu que fiz, do que terceirizar a culpa. É sofrer o prejuízo, em outras palavras. O pensamento das coisas do alto é perdoar ao invés de guardar rancor. E eu me lembro, não faz muito tempo, eu estava aqui no prédio conversando com um senhor no térreo, enquanto ele vinha, pegava umas jabuticabas no pé, e ele vinha, a gente estava conversando, papo vai, papo vem, e ele contava de uma raiva, de um rancor, de uma mágoa que ele guardava no coração por conta de uma gestora que ele tinha, que o ofendeu e tal. Ele falou, eu tô por aqui com ela, não aguento mais, tô cansado, tal. E eu falei, cara, por que você tá assim? Por que seu coração tá desse jeito? Há quanto tempo você tá vivendo assim? Quanto tempo aconteceu essa história? Falou, faz aí já uns 4, 5 meses. Eu falei, cara, não acredito. Bom, não falei não acredito, mas eu pensei comigo, não acredito, o cara tá 4, 5 meses guardando rancor, mágoa no coração. Aí eu comecei a conversar um pouquinho sobre esse assunto com ele. Falei, muitas vezes a pessoa que te ofendeu estava num mau dia, acordou virada, estava ruim e acabou falando o que não devia, e muitas vezes a pessoa nem lembra o que falou para você, e você tá, puxa vida, guardando esse rancor, essa mágoa, esse ódio no coração. Cara, libera o perdão, tira isso da sua vida, perdoa essa pessoa, se livra desse fardo. Esse negócio pode corroer o seu coração, pode estragar a sua vida, às vezes talvez te tirar o sono por conta disso. Aí a conversa seguiu e ele falou, pô, Alberto, obrigado por você ter me falado isso, realmente faz sentido, vou me desprender isso e desapegar dessa situação. E realmente, às vezes a gente acaba sofrendo com algo que alguém fez por nós, então algo que alguém deixou de fazer por nós, e a pessoa sem querer, às vezes nem por querer fez, e isso só está fazendo mal pra gente mesmo. O liberar perdão é algo que faz sentido, mas sabe para quem que faz sentido? Para aquele que busca coisa do alto. Para aquele que procura as coisas do alto, aquele que procura os valores do reino, aquele que procura os valores, eu falei, né? Não o valor, mas os valores do reino, aquele que procura a ética que Jesus produz, a ética e a realidade de vida que vale a pena ser vivida, que realmente é dar a outra cara, é abrir mão do seu direito de justiça, é perdoar, é desapegar. Essa é a realidade que a Bíblia nos propõe. E por que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? E aí a resposta está aí no versículo 3 e no versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Por que isso pode acontecer? Pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da morte, né, quando conversamos sobre a ressurreição, mas porque vocês morreram, Paulo está falando. Agora sim, vocês estão escondidos com Cristo, então vocês podem manter o pensamento de vocês nas coisas do alto, vocês conseguem procurar as coisas do alto. E aqui o que está por trás dessa figura da morte e ressurreição é a questão do batismo. Então a figura aqui é de uma morte para uma antiga vida,
é uma morte para o velho eu, é uma morte para o egocentrismo e um ressuscitar para uma novidade de vida, é um ressuscitar para um novo paradigma, é um ressuscitar para uma nova forma de enxergar o mundo, não a partir dos meus desejos, anseios e necessidades, mas sim a partir dos padrões do reino, a partir dos padrões do que a Bíblia nos fala, aquilo que Jesus nos ensina e nos orienta. E por isso que ele fala dessa figura de estar escondido em Deus. Para o grego que lia isso era normal. Sabe por quê? Porque eles entendiam que quando a pessoa morrida, ela estava escondida na terra. Você não via mais a pessoa, você via o quê? A terra. Então agora vocês que morreram para a antiga vida, para a antiga realidade de vida que vocês tinham, e agora vocês ressuscitaram, vocês estão escondidos em quem? Em Cristo. Por quê? Você não vê mais a pessoa, você vê Cristo. Uau! Tá vendo o que Paulo tá falando aqui pro pessoal lá de Colossos? Eu vejo o holofote de Jesus Cristo, vocês vão ser a marca de Jesus na terra. Uau! É isso que ele espera de nós. É essa vida que faz sentido. Não é uma vida de aparências, mas sim uma vida de evidências, que mostra evidentemente, claramente, Jesus Cristo. Isso é o que demonstra Jesus. E aí é interessante, o nosso saudoso pastor Russell Shedd dizia que essa parte do morrer é o desligar definitivo dos interesses deste mundo. E sabe, ele tem razão, porque os nossos desejos, os nossos anseios são infindáveis. Eu me lembro quando era criança que eu falava, quando eu crescer eu vou trabalhar para poder comer lanche de uma determinada rede de hambúrgueres todo dia na minha vida. Eu vou querer comer esses hambúrgueres para sempre. E aí o tempo vai passando, a gente vai vendo que esses hambúrgueres todo dia enjoam, né? Eu falava, aí passado um tempo, eu falei, agora que eu já trabalho um pouco e eu comecei a entender um pouquinho mais sobre comida japonesa, eu falei, agora eu vou trabalhar para conseguir comer comida japonesa para o resto da minha vida. E o tempo passa, daí a pouco você fala, agora eu vou trabalhar para poder comer churrasco dry age para o resto da minha vida. E daqui a pouco você descobre uma outra coisa e vai passando e vai passando. É insaciável. Eu lembro-me de um diretor, na verdade de um consultor que tinha numa empresa que eu trabalhava, ele era cristão, e ele falava, Alberto, nós somos insaciáveis. Quando você está vivendo com A, você vai querer viver com A mais B. Depois que você vive com A mais B, você vai querer viver com A mais B mais C. E assim, é insaciável, é uma busca infindável, que não tem fim. E aí por isso que Paulo fala, para fazer morrer isso. Vocês que morreram para esses desejos insaciáveis da sua vida. Então quando a gente tem esses desejos insaciáveis da nossa vida mortificados, nós estamos evidentemente escondidos com Cristo. E aí sim, a nossa vida não aparentemente faz sentido, mas verdadeiramente faz sentido. E aí ele segue para o finalzinho aqui da nossa meditação, dessa reflexão nesse final de tarde. Quando Cristo que é a sua vida. Uau, imagina, quando Cristo que é a nossa vida, também é uma notinha de rodapé que aparece aqui na NVI. A nossa vida, será que a gente pode fazer coro com Paulo e dizer que eu já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 5:20, ou então para mim o viver é Cristo, lá em Filipenses 1:21. Será que a gente consegue fazer coro com Paulo nessas frases? Oh, meu Deus, eu falo aqui isso, mas isso diz... Eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também. Será que Cristo é a minha vida mesmo? E aí ele fala, mas quando Cristo for manifestado, então é uma expectativa vindoura, aquilo que ainda está por vir. Cristo for manifestado, é quando Jesus voltará para reinar efetivamente sobre tudo, com um novo céus e uma nova terra, com a humanidade restaurada, com a natureza renovada, com tudo aquilo de ruim que foi o efeito do pecado que aconteceu nas nossas vidas, restaurados e renovados. Vocês também serão manifestados com Ele em glória. A expectativa aqui é de uma coisa muito boa a acontecer, que é reinar com Jesus. Esse é o objetivo de uma vida que efetivamente
faz sentido. Não aparentemente. E talvez você esteja aqui se perguntando e falando, Betinho, cara, que doideira! Eu não consigo fazer isso. Como que eu faço isso? Eu até sei o que devo fazer. Agora o problema é como. Parece, inclusive, esses dias atrás aí teve um grande evento aí de uma corretora e o Tony Blair falou desse evento. Ele falou que o problema dos governos não é saber o que fazer. Eles sabem muitas vezes o que fazer. O problema é como implementar isso. E aqui, eu ouvi aqui, eu falei, caramba, isso na realidade do cristianismo é uma real. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes nós não sabemos o como fazer. Eu não sei exatamente qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei exatamente qual é a dificuldade que você está tendo para que a sua vida não seja uma vida que aparentemente faça sentido, mas sim uma vida que efetivamente faça sentido. Agora tem uma pessoa que sabe o que está passando no mais profundo do seu coração, melhor do que você mesmo, melhor do que eu sei do que está passando no meu coração. Essa pessoa tem um nome, essa pessoa é Jesus Cristo. O que a gente pode pedir, o que a gente pode clamar, o que a gente pode fazer de mudança não é nada. Nós por nós mesmos somos incapazes de ter uma vida que faça sentido. A única pessoa que pode fazer que a nossa vida tenha sentido é a pessoa de Jesus Cristo. Pois aí sim a gente vai conseguir ter a nossa mente mudada, a nossa mente transformada, a nossa mente realinhada, reconectada com os valores do reino. Então eu quero convidar você, e é o convite que eu me fiz enquanto eu estudava e pensava nessa reflexão desse final de tarde. Vamos buscar Jesus. Vamos pedir para que Ele ajude a mantermos a nossa mente conectadas com as coisas do alto. Que a gente possa manter a nossa procura para as coisas que são do alto, para que a gente não fique correndo atrás do tempo, correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas que são passageiras e que não fazem sentido nenhum da nossa vida, mas que a gente sim não se deixe ser influenciado por narrativas, que a gente não se deixe ser influenciado por influenciadores digitais, que a gente não se deixe ser influenciado por YouTube, por televisão, por coisas que não fazem nada de bem para a nossa vida, mas sim por aquele que é a real razão da nossa existência, a real razão da Ibira existir, a real razão, eu espero, de nós estarmos juntos aqui, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia na nossa vida, para que a gente possa viver de verdade uma vida que faz sentido para valer. Por isso, nesse final de tarde, eu quero convidá-lo mais uma vez a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, para que juntos possamos fazer a última oração antes do desfecho dessa reflexão. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes nós não buscamos o Senhor, não queremos procurá-lo, não queremos manter a nossa mente pensando nas coisas do Senhor, mantendo a nossa mente nas coisas do alto. Senhor, tenha misericórdia de nós, crie em nós um coração novo, faz de nós pessoas que Te buscam, que Te amam, incomode o nosso coração a Te buscar e a Te amar, a manter a nossa mente efetivamente nas coisas que vêm de Ti, ó Pai. Não nos deixe cair na tentação de sermos reféns, de sermos prisioneiros e escravos das coisas, das tarefas, dos afazeres, daquilo que nos consome diariamente na nossa rotina, ó Pai. Livra-nos disso, mas ajude-nos a transformar a nossa rotina numa rotina que Te sirva, numa rotina que busca o Senhor, numa rotina que ame a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, dá-nos da Tua sabedoria, da Tua instrução, da Tua iluminação. Isso é o que nós Te pedimos, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem. Deus abençoe.
Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos a este momento da Ceia do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez como igreja, como corpo de Cristo, para celebrarmos este memorial. Isto não é um simples ritual, isto é, acima de tudo, um memorial que Jesus nos deixou para que nós o façamos. Estamos fazendo isso mensalmente, durante esse período de pandemia, orando para que o Senhor possa abreviar, nos dar a sabedoria para que possamos estar juntos novamente nesta celebração, na igreja, nos olhando, sentindo o calor humano de cada um de nós, juntos de novo na nossa congregação. E como diácono, eu sempre gosto de compartilhar alguns versículos, uma passagem bíblica nesses momentos. E eu gostaria de compartilhar todos vocês uma passagem no Evangelho de João, em que registramos algumas palavras de Jesus. Então, no Evangelho de Jesus, no capítulo 6, a partir do versículo 48 até o 51, Jesus nos diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que todo aquele que dele comer
não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mais adiante, no versículo 54, ele nos diz que quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 56, ele ainda afirma que quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Interessante a gente observar essa mutualidade de Jesus. Eu nele e ele em mim. Ele em nós e nós nele. Jesus não é uma rua de mão única, é de mão dupla. A gente pode se lembrar que no livro de Apocalipse, ele se dirige a uma das igrejas. Ele está se dirigindo à igreja de Laodiceia. E no capítulo 3, no versículo 20, Jesus diz à igreja de Laodiceia o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Interessante que ele está se dirigindo a uma igreja. E está dizendo que se nós abrirmos a porta, ele entrará e ceará conosco, e nós com ele. Essa mutualidade de Jesus nos leva a uma reflexão. Ele estava se dirigindo a uma igreja, portanto, a gente pode admitir que mesmo com os corações mais sinceros e dentro da igreja, nem todos nós ainda tenhamos a Jesus como o real Senhor das nossas vidas. Talvez muitos de nós sejamos extremos simpatizantes de Jesus, mas ele ainda não é o Senhor da nossa vida. É isso que ele está falando. Então que este momento possa ser o momento dessa reflexão. Que ele entre em nossos corações de uma forma plena. Ele ceie conosco e nós com ele. Façamos dele o real Senhor da nossa vida. Então agora vamos orar para que estes elementos sejam abençoados e possamos participar desta ceia com corações quebrantados por esse amor imenso de Jesus por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui reunidos. E neste momento, Senhor, elevamos os nossos corações para que Tu os abençoes juntamente, Pai, com estes elementos, com este pão, com este suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Abençoa estes elementos, abençoa os nossos corações, prepara-nos para este momento, que haja quebrantamento, Senhor, nas nossas vidas e no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, como Jesus fez, tomando o pão, dando graças a Deus, abençoou e disse: comei, porque isto é o meu corpo em favor de vós. Vamos aguardar para que todos comemos juntos, em nome de Jesus. Então, todos juntos agora participemos do pão. Da mesma forma, em seguida, tomando o cálice, ele diz: este é o cálice
da nova aliança em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Então, todos juntos, bebamos deste cálice. Como todas as vezes que fazemos isso, e hoje também, nós estamos celebrando a volta de Jesus. Celebramos a sua morte até que ele venha. Maranata, Senhor Jesus, venha. Em nome do Senhor Jesus, receba a nossa oração. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Olá, hoje temos os seguintes avisos. Os dados da conta bancária da Ibira aparecem aqui ao lado. Tire uma foto, anote ou consulte depois da celebração no Instagram para fazer sua contribuição e oferta. Em seguida, envie um e-mail para a tesouraria. Essa semana acontecem os PGs online. Quinta-feira, Jardim Prudência, sexta-feira, Vila Olímpia e Brooklyn. Participe! Acompanhe e divulgue os conteúdos da Ibira nas redes sociais. Compartilhe essas boas notícias. Você pode ajudar outras pessoas a enfrentar melhor esse momento. No próximo domingo, dia 9 de agosto, os pequenos também se encontram. De manhã, às 10h30 no Jitsi, Turma da Ibira. E por último, separe um tempo essa semana para você e sua família orarem e lerem a Bíblia juntos. Os líderes do PG mandam toda semana um roteiro para vocês fazerem esse momento especial em família. Aproveite! Boa semana! Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vim aqui por um motivo especial, para orarmos especificamente pela família da Raquel e do Paulo lá em Brasília. Acho que todos puderam acompanhar nas últimas semanas um pedido deles de oração pela saúde da avó Conceição, que é a avó da Raquel, e também pelo filho dela, que estavam com problemas de saúde, foram internados e infelizmente, como todos sabem, na última semana os dois acabaram falecendo, e é com muita tristeza, né, que nós nos colocamos aqui como igreja para apoiá-los e orarmos por essa família, porque sabemos que Deus é quem pode dar todo o consolo, pode dar forças para que eles possam
prosseguir. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti nesse momento a vida de todos os familiares da Raquel e do Paulo. Nós sabemos quão difícil é esse momento que eles estão passando e nós gostaríamos de pedir, Deus, que o Senhor dê paz, dê consolo, conforte os corações, dê a Tua paz que excede todo o entendimento, Deus, para que eles tenham forças, ó Deus, para passar por esse momento tão complicado e tão difícil, de muita tristeza, de muita dor, mas sabemos que o Senhor é poderoso para curá-los de toda dor e que o Senhor possa estar trabalhando na vida deles, Deus. Nós te pedimos, em especial pela Raquel também, Deus, que é uma amiga nossa muito querida, Deus, que o Senhor esteja trabalhando na vida dela também e que agora nessa viagem para Brasília, Deus, que ela possa ser consolo para todos aqueles que estão sofrendo bastante por essa perda, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma celebração e vamos juntos agora orar e buscar a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Te louvamos porque podemos te buscar, invocar o teu nome, Senhor. Celebrando juntos, Senhor, orando, cantando, aprendendo de ti, Senhor. E que em breve possamos novamente estar reunidos fisicamente, Senhor. Eu te peço pelo nosso país, nos livra desse mal, Senhor, dessa crise, dessa pandemia. Te peço pelos governantes, te peço pelos profissionais médicos e tantos profissionais que estão mais expostos a essa doença, Senhor. Os protege, te suplico. E eu te peço também, Senhor, que abençoe a nossa igreja. Em especial te pedimos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, e não só eles, mas seus familiares, Senhor. Te lembramos do Rafa, da Deise, da mãe da Ivani, da mãe da Li, Dani Bonifácio e o pai da Anne, Senhor. Cura, Senhor, conforta, abençoa e te pedimos também, Senhor, dá forças aos familiares que junto com eles também enfrentam essas doenças, Senhor. Eu te peço, cura, Senhor. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e pode curar, mas estamos sujeitos, Senhor, à Tua vontade. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe tantas pessoas que têm sofrido na parte financeira, ou por terem perdido o emprego, ou por terem seu salário, ou seu faturamento reduzido, tantas empresas fechando, quebrando, Senhor. Abençoa o nosso país, Senhor, para que as pessoas possam novamente trabalhar, sustentar suas famílias, Senhor, e honrar a Ti, Senhor, em tudo que elas fazem, Senhor. Que nesse momento de crise nós possamos Te buscar cada vez mais e confiar em Ti, Senhor. E eu te peço pela Ibira, por todos que estão participando dessa celebração, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor. Que nós possamos cada vez mais Te buscar, confiar em Ti, entender a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Que a gente possa sentir alegria, Senhor, em Te servir, em ter comunhão com os irmãos e que em breve possamos estar reunidos juntos, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a liderança da igreja nas decisões que têm que ser tomadas para que possamos nos reunir, a forma e quando, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te suplico no nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.